Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar do Galvão Bueno. O Galvão Bueno fez um pronunciamento na qual a Globo passou para ele. Ele foi o portador da mensagem do pronunciamento dos canais Globo em relação à não transmissão da final do Campeonato Carioca do Flamengo e Fluminense. Ele pegou esse pronunciamento, falou esse pronunciamento, ele emendou com uma fala particular dele. Então, eu nem vou me estender muito, vou mostrar para vocês exatamente agora, olha aí. De jogos, né? Porque os times não vão estar em forma, corre risco de lesão dos jogadores, claro, musculares, de joelho e tudo mais, e você tem que preservar o artista do futebol. Né? O futebol, quem são os artistas? Os jogadores. Os jogadores. Então, eles são mais importantes do que quem fica discutindo que hora que vai começar o jogo. E vai ser um enigma daqueles, né? Uma equação... Vai ter que se aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. Por que não pensar na possibilidade de você terminar os estaduais, ou no caso de São Paulo, que é um estadual que talvez seja ainda o mais importante do Brasil, com as equipes sub-23, por exemplo, enquanto os outros times? Tem uma questão que... Não, há uma série de possibilidades, mas é duro, né? Um pouco do atrativo, mas é uma ideia para o cara pensar. É uma ideia. Isso a gente vai conversar ao longo do programa com a possibilidade de termos a voz da CBF, a voz da Federação Paulista, para saber exatamente. Mas é uma parada. Você vai ter que pensar muito, resolver uma equação que não é uma equação simples. Galvão Bueno já está a postos em campo para participar aqui do Meu Amigo. Muito boa noite. Galvão, e para começo, eu sei que você quer dar uma posição oficial aqui dos canais Globo em relação a esse noticiário que rodou desde a semana passada sobre a transmissão. A Globo transmitiu o jogo de ontem para o Rio de Janeiro e para outras cidades entre Fluminense e Botafogo e ficou aquela questão sobre a final da Taça Rio, quarta-feira, entre Fluminense e Flamengo. Boa noite. Boa noite, Cleber. Boa noite, Casa, Caio, Nori. Boa noite a todos. Veraldo. Não é uma posição oficial dizer, um pouco também do que eu penso, sabe, Kleber? Primeiro, quer dizer que concordo com o Casa, não se pode juntar tudo num só bolo, alguma coisa tem que se abrir mão. Eu não tinha pensado nessa história do Noriega agora, do Sub-23, porque as datas ficam complicadas, né? Porque o Campeonato Brasileiro foi uma data escolhida de acordo com a CBF, sabe quantos estados são se juntar A, B, C e D, Kleber? Sabe quantos estados são? Se eu fosse chutar, eu chutaria uns 20. Dá 27 estados e 97 cidades. O país inteiro, portanto. Quer dizer, né? Então, vamos ficar na Série A. A gente já tinha dito na segunda-feira da semana passada, nós tínhamos dito que a data de dia 9 tinha sido marcada desde que os clubes concordassem, porque na outra segunda nós tínhamos falado que ela só voltaria em caso de aprovação das autoridades de saúde competentes e autoridades de governo, de prefeitura, de todas as cidades envolvidas. A Série A são 9 estados e 12 cidades, 11 cidades. 11 cidades, porque o estado de São Paulo tem 3 cidades. Então, dissemos na segunda-feira passada, 19 clubes votaram a favor. Sim, concordamos que se houver algum problema, não tiver uma liberação, jogamos em outro lugar. Apenas um clube não concordou, que foi o Atlético Paranaense. Então, a data foi marcada dia 9, porque ela precisava ser marcada, pelo que eu entendo de regulamento, pelo que eu fui buscar como informações, ela precisava ser marcada no mínimo com 30 dias de antecipação, marcaram com 45 dias de antecipação, para poder se conversar disso tudo que o Casagrande disse aí, que não pode, tem que se abrir mão de alguma coisa. Então, esse é o aspecto do Campeonato Brasileiro. Quanto ao Campeonato Carioca, eu entendo de que divergências comerciais, divergências de posições, de negócios, negociais, elas existem em qualquer setor de negócio, do business, né? Elas sempre podem existir, e parece ser o que está acontecendo nesse momento. A Globo sempre foi uma grande parceira do futebol, continuará sendo, podem ter certeza, uma grande parceira do futebol. Mas a vontade que eu tinha hoje mesmo era de falar de futebol, tenho certeza que vocês todos também têm essa vontade.
mas a Globo, nesse momento, o que aconteceu? A Federação Carioca conseguiu uma liminar que dizia que a Globo teria que transmitir esta semifinal, porque o Botafogo e o Fluminense pertenciam ao contrato, o Flamengo que não pertence ao contrato, e a mesma juíza que concedeu a liminar entendeu hoje que o jogo do Flamengo, do Fluminense com o Flamengo, já que o Fluminense é o mando de jogo, o Flamengo não está no contrato, então a Globo reitera o seu entendimento de que o contrato foi rescindido e reafirma que os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos ou transmiti-los. Então essa é a posição oficial, a não ser que exista uma outra liminar, uma outra reviravolta da justiça. Isso é muito triste, né? A não ser que isso aconteça, a Globo não transmite essa decisão da Taça Rio na próxima quarta-feira. Essa é a posição oficial. Vou ter uma notícia aqui, hein? Tem uma notícia que eu acho que traz a gente para o futebol, para falar de futebol. Quer saber qual é, Cleber? Manda. Vamos lá. Dentro das limitações da pandemia no mundo inteiro. As eliminatórias, a previsão do primeiro jogo do Brasil ser no dia 4 de setembro, no Recife, certo? Contra a Bolívia. Era isso que estava marcado. Para mudar, o futebol brasileiro, entenda-se a CBF, teria, com obrigatoriedade de 60 dias, fazer uma comunicação com a Conmebol, uma comunicação à FIFA e à Federação, no caso da Bolívia. Então, essa é a notícia agora, não tinha saído ainda. O jogo, dia 4 de setembro, Brasil e Bolívia, está marcado para o Maracanã. Houve uma conversa com as autoridades da Federação Pernambucana e governo de Pernambuco. A vontade era que se desse até por muito respeito ao apoio que o Recife sempre deu em momentos difíceis da seleção, todos nós que acompanhamos futebol sabemos disso, mas como existe a grande possibilidade de ser sem público, então você tem o Maracanã, a estrutura do Maracanã, a Granja Comari, onde os jogadores estariam ali para treinar, e 1 hora de distância de ônibus, todo mundo dentro do ônibus, todo mundo com exames feitos, vai no Maracanã, termina o jogo, volta para a Granja Comari. Então, a não ser que as condições, não é só de Rio de Janeiro não, porque o jogador toda a parte do mundo tem que voltar para o seu clube, né? A não ser que as condições da pandemia impeçam a realização do jogo, o jogo existindo será no dia 4 de setembro no Maracanã. Tá bom? Seria a abertura, né, da eliminatória sul-americana para o Brasil, que cai numa sexta-feira, 4 de setembro, cai numa sexta-feira esse jogo entre Brasil e você vê. Tem muita coisa mesmo para decidir, né? Eliminatória, Copa do Brasil, Libertadores, os campeonatos estaduais, o começo do Campeonato Brasileiro. Mas vamos botar o futebol, então, nessa roda para conversar sobre todos esses aspectos. Estão aqui com a gente o Marco Antônio Rodrigues. A gente falar de futebol, né? Vamos, Marco Antônio. Só para terminar aqui. Sim. Perdão, Cléber, só uma coisa aqui, só para, como eu falei que existem divergências comerciais em qualquer negócio, você às vezes não se entende, então tem essas divergências que serão resolvidas. Aí é minha opinião, né? A posição oficial não é minha opinião pessoal. Eu acho que qualquer divergência comercial que possa existir nesse momento não tem nada a ver com o time do Flamengo, com o que o Caio estava falando, da capacidade do time do Flamengo. O Flamengo tem um timaço, até melhor, talvez, teoricamente, do que no ano passado, pelo plantel, como disse o Caio. Então, é a excelência do time do Flamengo. O time do Flamengo é favorito com o Fluminense? Mas existe favorito em clássico? Não tem Fla-Flu quarta-feira? Tem. Nós vamos transmitir? Não vamos, mas não é o jogo, na decisão de Campeonato Carioca. Eu acho que é preciso separar isso, né? Qualquer divergência comercial que exista do time do Flamengo, que tem um grande treinador, isso que você estava dizendo, que o jogador adversário dizia assim, que ele ouvia falar, ô fulano, vai para o Arrascaeta, vai para 3, fulano vem para não sei aonde, e a gente vai marcar que jeito. A excelência do time do Flamengo, o grande momento que o time do Flamengo atravessa, são coisas completamente distintas, me parece, né? E o Sidney Garamboni, editor-chefe do programa, e o Sérgio Lobo, sempre atento, é o Everton Silva. Bom, galera, esse foi o vídeo. Comenta o que mais que vocês acharam. Eu acho que o Flamengo, mais cedo ou mais tarde, vai acabar pedindo aí uma rega aí pra Globo, porque tá começando a cobrar jogos para transmitir online, cobrando R$10 da torcida. E aí, uma hora ou outra não vai aguentar, eu acho que não vai aguentar, e aí o Flamengo vai acabar pedindo meio que arrego pra Globo, e a Globo também vai
com certeza, obviamente, precisa dos jogos do Flamengo. Por se tratar de uma torcida de 40 milhões um time com 40 milhões de torcedores. Então, não é pouca coisa, né, galera? Mas é isso. Comenta o que mais que vocês acharam. E é isso. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Abraço.